Pronto. Na realidade, o miasma é como se fosse o tendão de Aquiles. É o ponto fraco que cada um tem. Você sabe a história de Aquiles, né? Lógico. Sei. Calcanhar de Aquiles. Aonde ele não Vou ficar um foi pouquinho mais banhado, longe, tá? onde ele não foi banhado é onde é o ponto mais suscetível dele, né? Então, cada um de nós tem um miasma. O miasma vem do grego, que é uma emanação do pântano, que é o podre, aquela coisa podre que cada um de nós tem. Todos nós temos um lado podre, tem um lado ruim, um lado fraco, um lado que não gosta de ser exposto, não é? Então, esse é o miasma, né? O miasma, ele oscila como se fosse um pêndulo para a direita e para a esquerda, né? Aqui seria a psicose e aqui seria a sífilis. E esse meio aqui seria a psora, né? São movimentos. Então foi classificado de acordo com sintomas, de acordo com maneira de reagir, o que seria psórico, o que seria sífilis, o que seria psicose. Então, mesmo a psora, nada disso é estático. A psora, ela fica como se oscilando aqui, ó, né? Ora um pouco pendendo para sífilis, ou ora um pouco pendendo para psicose, né? Então, essa coisa, quando acontece alguma coisa, imagina você é um cara medroso, tá? O teu miasma é do medo, né? O teu ponto fraco é o medo. Você até tremeu aí. Então, quando existe alguma situação de medo, por exemplo, que seria o seu, ou de injustiça, quando é um nos-vômica, ou de carência afetiva, como é uma pulsatila, né? Numa situação dessa, você tem aquele comichão posseguento, aquela coisa que você fica com aflição, você não sabe o que fazer, né? Esse é o estado psórico, que é quando você dá aquela desequilibrada e te dá uma tensão, um comichão posseguento e você não sabe o que fazer. Quando você reage enfrentando a situação, é uma postura psicótica. Quando você reage fugindo da situação, é uma situação sifilítica. Então, quando você ou não enfrenta, ou se... Eu vou contar uma historinha que eu costumo contar em aula, que é aquela situação onde o prédio está pegando fogo e tem um cara lá, que é o senhor psora, o senhor psicose e o senhor sífilis, né? O senhor psora fica correndo de um lado para o outro, não sabe o que fazer. Está pegando fogo, e agora o que eu faço, né? O sifilítico é aquele que ou ele pula da janela para se matar, ou eles ficam no canto ali esperando o fogo para consumir, né? Então ele é o mais destrutivo, é um comportamento mais destrutivo. O psórico é aquele que não sabe o que fazer, fica pendendo de um lado para o outro. E o psicótico é aquele que, se precisar usar os dois como corda, ou como escada, como trampolim para fugir, ele vai fazer isso, para escapar da situação. Então, é um comportamento mais egoísta, mais... É como se ele cobrisse de carapaças. Um exemplo de comportamento psicótico é a maioria dos políticos, né? Os políticos, eles fingem, eles usam máscaras, eles usam artifícios para convencer as pessoas. Isso é comportamento psicótico. Pô, mas eu sempre acreditei nos políticos. Eles falam coisas interessantes. Então, mas são comportamentos que vão desde doenças, por exemplo, uma doença psórica. Qual seria? Coceira, ansiedade, dor de estômago, essas coisas que te levam a sair do conforto,
não é? Doenças sifilíticas são aquelas doenças corrosivas que destroem, são úlceras, são coisas como se fosse ácido corroendo a pele, coisas destrutivas realmente. Então são doenças sifilíticas. Não, sifilíticas. Doenças psicóticas. Doenças psicóticas são coisas de crescimento, por exemplo, é calo, é tumor, é crescimento, são coisas que você vai criando carapaças para se defender. Entendeu? E comportamentos da mesma coisa. É como você fosse disfarçando. Qual que é o mestre do disfarce na homeopatia? A tuia. A tuia é um dos mais sifilíticos, um dos mais psicóticos que tem. Que ela disfarça tanto que às vezes diante de uma situação ela não sabe o que ela fez porque ela não sabe nem de quem ela é. De tanto que ela se disfarça. Ela tem 2 caras, 2, 3, 10 personalidades. Então são coisas psicóticas. Psicologicamente falando, são pessoas que têm personalidades diferentes, que vão pulando de uma para outra para fugir da situação. Entendeu? Então basicamente é isso. Nada é estático. Sempre é dinâmico. Mesmo quando você está numa sífilis, você pode ter um comportamento psicótico em alguma situação. Mesmo quando você está na psicose, você pode ter algum comportamento sifilítico. E a psora, você pode adotar comportamentos, às vezes, equilibrados, mais psóricos, ou mais psicóticos ou mais sifilíticos. Então, diante das situações, às vezes, é recomendável você dar um passo atrás, não enfrentar, que seria sifilítico, ou enfrentar, que seria psicótico. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Isso não quer dizer que um é mais equilibrado que o outro. Tá? Uma pergunta. No seu ponto de vista, quando existem períodos que a pessoa cai num mar de uma depressão forte, que ela entra em estágios longe da psora, longe que ela, sabe, um período que ela está muito suscetível. Geralmente o que acontece é isso aqui. A pessoa, quando está equilibrada, ela está girando nos sintomas psóricos, nos comportamentos psóricos, quando em equilíbrio. Tá? Psórico que eu digo, indo para sífilis, indo para psicose, mas dentro de um padrão ainda sem desequilíbrio. Aí, quando acontece alguma coisa que leva ao desequilíbrio, quer dizer, seria a noxa. Quando acontece uma noxa, o que é noxa? Aquilo que é nocivo, né? Aquilo que desequilibra a pessoa. Ela pode partir para um comportamento psicótico como defesa. É o que geralmente acontece, né? Então, a gente está sempre criando defesas para enfrentar as situações do mundo, não é? Aí, quando a pessoa cansa desse comportamento, ela começa a ficar desiludida. Então, imagina, por exemplo, um cara que está em dificuldade e tal, ele começa a trabalhar, aí depois para enfrentar ele começa a puxar saco do patrão, ele começa a dar presentinho e tudo mais, e trabalha que nem um louco, ele faz hora extra, tudo para não perder emprego. Aí de repente ele perde o emprego. Ele pode entrar em depressão e vai para sífilis. Quando ele cansou de reagir, cansou de tentar controlar aquela situação. Aí entra em depressão. Tá? Mais ou menos esse é o caminho quando a pessoa desequilibra. Geralmente, não necessariamente, geralmente ela vai primeiro para a psicose, quando cansa, perde a motivação de vida e vai para a sífilis. E sobre as outras divisões miasmáticas francesas, elas entram onde? Existe o tuberculinismo, existe vários outros aí, né?
eu não, didaticamente, eu não acho legal, porque tudo pode ser resumido em psoriacicose simples. São comportamentos assumidos, são doenças que a pessoa acaba criando, porque a doença é um meio de cura, né? A doença é um caminho da cura. Então, tudo isso pode ser explicado com esses 3 aspectos do miasma. Não é o miasma psora, o miasma sífilis, o miasma psicose. São aspectos do miasma. E Sampaio, o que é cura? O que é o cura para você com a tua experiência? Não existe cura. Na realidade, não existe cura. Existe você estar equilibrado energeticamente para enfrentar as situações. Então, a cura é dinâmica também, assim como a psora é dinâmica, a cura é dinâmica. Então, você deixa de ter, por exemplo, você pega uma pessoa que tem uma doença crônica, todo mundo acaba desenvolvendo uma doença crônica, uma bronquite, uma sinusite, alguma coisa assim. São doenças que não têm cura. Na realidade, não tem cura. Nem homeopaticamente, nem alopaticamente. Não existe cura para isso. E faz parte, inclusive, de uma maneira de reagir de cada um, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma sinusite, a pessoa está lá desequilibrada, qualquer coisa que desequilibra aquela pessoa, geralmente a pessoa que tem sinusite é mais insegura, né? Então, vai lá e ataca a sinusite. E a pessoa fica, a cada mês ela tem uma crise, a cada 15 dias ela tem uma crise. Toma antibiótico ou toma... Agora, quando equilibra homeopaticamente, ela passa a ter, ao invés de ter uma crise a cada mês, ela passa a ter a cada 6 meses ou a cada ano. Ela vai espaçando mais, porque a gente não está livre das noxas, a gente não está livre de todas as coisas que fazem com que a gente possa desequilibrar. Por isso que você pode, não existe uma cura, existe uma resistência, uma suscetibilidade menor. Você diminui a suscetibilidade. Então, quando a pulsativa, por exemplo, ela não vai deixar de ser carente, só que ela não vai mais ficar doente por carência. Isso seria a cura homeopática. A cura alopática também, ela deixa de ter o sintoma naquele momento, então você acha que curou. Mas uma próxima situação vai ter novamente aquele mesmo problema. Muito bom. Então, baseado nisso, é muito diferente falar de cura, de doença, comparando a homeopatia e a alopatia. Então, para a homeopatia, a cura é uma diminuição da suscetibilidade e para a alopatia é desaparecimento do sintoma. E baseado nesses aspectos do miasma, até as doenças têm uma classificação miasmática. Você conhecendo isso, você sabe dizer se você está mais equilibrado ou menos desequilibrado. Agora, última pergunta desse bloco. Atualmente as pessoas não vão falar suscetibilidade, elas falam de imunidade, baixa imunidade, doença autoimune. Como é que é essa parte? Imunidade, doença autoimune, fortalecimento da imunidade na visão homeopática. Eu acho que você falou para não falando sobre suscetibilidade, não dá para não falar sobre suscetibilidade. Até, por exemplo, depois que se aumentou muito a vacinação, não sou contra vacinar, não sou contra a vacina, muito pelo contrário, eu sou a favor. Eu sou contra essa indiscriminalização de vacina. Vacinar quando está gripado e uma série de coisas, porque você aumenta a suscetibilidade, você está mexendo no indivíduo dentro da sua suscetibilidade, diminuindo a imunidade daquele paciente. Então, essas doenças autoimunes são como se você trabalhasse contra o seu
a sua resistência. Não deixa de ser, extrapolando, né? Não deixa de ser como uma depressão. Então, um organismo deprimido, ele fica mais suscetível, ele pode desencadear doenças autoimunes. Né? Muito legal, muito legal. Esse é um assunto muito importante, né? Sim. Tem muita gente... E eu acho que a gente podia incluir também a parte nutrição também, mas eu acho que a gente pode falar no outro bloco disso, sobre nutrição, sim, tá? Devagarzinho, isso é muita informação. Né? Esse livro aqui, que eu peguei aqui, esse eu estou comprando agora, esses dois aqui, e me explica um pouquinho desse aqui, por favor. Esse aqui é um livro que tem vários remédios, não é Vários isso? medicamentos, exato. Aqui, ó. Plumbum, isso aqui dá para ver aqui com Hipericum, Glonoinum, Capsicum, da pimenta. Tem até o desenho da pimenta. Cocainum. Da cocaína. Como é que é isso aqui? Como é que é esse livro aqui? Ele faz parte de uma coleção, né? Uma coleção de 8 livros de matéria médica homeopática, né? Na realidade, todas essas matérias médicas homeopáticas, nesse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem alguns que tem mais, tem outros que tem menos, mas só para não ficar um livro muito grosso, né? Eles são todos baseados em vários outros livros. Foi feita uma experiências, né? uma experiência como se fosse para dar aula. Então, na realidade, ele é um resumo ou elaborado a partir do material didático para dar aula. Que legal. Então está bem didático, tem desenho, tem exemplos. Você tem outros volumes também? Tem, são 8 volumes. 8, tá bom. Eu vou bater aqui para comprar? Aqui eu tenho, tá em falta alguns, né? O número 3, o número 2. Mas pelo menos uns 3, 4 a mais para eu ter para estudar? Tenho sim. Tá agora aqui. Os que não tenho, por exemplo, o número 3, até o número 4, eles estão disponíveis na Amazon. Então, pode ser buscado na Amazon. Preço irrisório. Quem é Carlos Coutinho? Carlos. É tudo Carlos. Um é psicótico, outro é sifilítico, outro é psicótico. Ok. Sampaio, obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa eu colocar aqui a imagem. Aqui, muito obrigado.